Se você não sabe se maquiar, então você tá no vídeo certo, porque nesse vídeo eu vou te ensinar alguns truques que vão mudar completamente a forma de você se maquiar, de uma forma super fácil. Então, não importa se você não sabe nada de maquiagem, ou se você sabe alguma coisa, ou se você nem entende, nunca encostou no produto, você vai aprender a fazer a sua maquiagem e arrasar. Bom, vamos lá então. A primeira coisa que a gente vai fazer sempre é limpar muito bem o rosto, mas como eu acabei de sair do banho, eu tô até com o cabelo molhado, eu limpei bem a minha pele com sabonete facial. Então você pode fazer a mesma coisa, você pode lavar o seu rosto com sabonete facial que seja adequado pro seu tipo de pele. Então se você tem a pele oleosa, você lava com sabonete facial que seja pra pele oleosa. Se você tem a pele mais seca, utilize um sabonete facial que seja mais hidratante, tá bom? E aí, depois de lavar bem o rosto ou limpar com tônico facial, como você preferir, aí sim a gente já pode vir começando a nossa preparação de pele, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é hidratar bem a pele. Eu recomendo que para uma preparação de pele mais básica, não precisa de tantos passos, tá? Geralmente a gente vê esses vídeos aí na internet com 15 passos, vitaminas e séros e ácidos e... não precisa de tudo isso. O feijão com arroz, que eu sempre falo que funciona, é a limpeza, a hidratação e a proteção. Então, limpeza, nosso rosto já tá bem limpinho. Depois a gente vai vir com o hidratante, hidratando bem a pele. E aí você pode concentrar esse hidratante nas regiões que sejam mais secas do seu rosto, tá? Então, região dos olhos, que geralmente costuma craquelar, ó, você pode vir fazendo esses movimentos pra massagear essa região. E hidratar bem o rosto, independente se você tem pele oleosa, pele mista, pele seca, pele normal, sempre bom hidratar muito bem o seu rosto, tá? E isso também vai garantir um resultado mais bonito para sua maquiagem. Não só a saúde da pele, mas uma maquiagem com uma pele mais saudável também, mais bonita mesmo. Depois de hidratar bem a pele, é importante esperar secar esse hidratante antes da gente ir pro passo 3, que é a proteção solar. E aí é importante que esse hidratante esteja bem sequinho, justamente porque às vezes o protetor solar pode acabar esfarelando quando mistura com hidratante. Então, para garantir que isso não aconteça, geralmente a gente espera ele secar bem antes de começar a aplicar o protetor solar, tá? E como a gente tá falando de uma maquiagem mais prática, para você já proteger a sua pele e ao mesmo tempo já fazer o próximo passo, tudo ao mesmo tempo, é legal que você tenha, por exemplo, um protetor solar com cor, porque ele já vai fazer a função da base do corretivo, então já vai trazer uma cobertura boa pra pele. E geralmente na correria do dia a dia a gente não tem muito tempo pra ficar aplicando 15 mil camadas de maquiagem, vários produtos diferentes. Então é legal o protetor com cor, porque ele já vai vir dando, ó, essa cobertura pra pele. E o bom do protetor com cor é que você pode aplicar direto com a sua mão, tá? Porque além de ser mais prático, mais rápido, a gente também evita que o produto ele seja sugado pelo pincel, por exemplo. Então é importante que você proteja bem todos os cantinhos da sua pele. Então, ó, vem até descendo pro pescoço, que geralmente é uma região que costuma pegar sol também. Ó, já apliquei o meu protetor, olha só a cobertura que esse protetor ele já dá, então realmente substitui a base. Mas caso você não tenha um protetor com cor, você pode usar o seu protetor branco, normal, transparente, e depois vir com uma base que tenha tratamento para pele, como essa aqui, por exemplo, da Biang, que ela é mais levinha, então pro dia ela é ótima, que você pode ficar o dia inteiro, e além de deixar sua pele bonita, ela também vai estar tratando. Inclusive eu tenho cupom de desconto, vou deixar aqui pra você na descrição, tá? Ai, Nath, mas eu apliquei meu protetor com cor e senti que ele não deu a cobertura que eu queria, ou a minha base é leve demais, ainda tá marcando minha olheira, minha acne, enfim. Então, nesse caso, você pode vir com o seu corretivo pontualmente nessas regiões, tá? Se você aplicar, por exemplo, a sua base e você sentir que ela tá muito leve, aí você vem adicionando um pouquinho mais a cobertura, tá? E aí, pra isso, eu vou usar esse pincelzinho aqui, que é de corretivo, da Miss Friend, esse aqui é o MF23, que ele vai ser perfeito pra concentrar realmente só nesses pontinhos que a gente quer mais cobertura, tá? Então eu vou pegar um pouquinho do meu corretivo e aí a gente vai vir, ó, dando literalmente batidinhas pra encaixar esse produto nas regiões que a gente quer um pouquinho mais de cobertura, tá? Mas coisa leve, ó, vem dando batidinhas como se fossem pinguinhos de maquiagem mesmo, ó. Você vem encostando levemente na sua pele e só em cima dessas regiões que você quer mais cobertura.
Aqui na região da minha olheira também, eu vou concentrar um pouquinho mais de produto. E repara que eu tô dando sempre batidinhas com esse produto. Porque se eu arrasto o meu pincel, ele vai mais tirar a cobertura que a gente tá construindo do que deixar esse produto na nossa pele. Então, ó, você vem dando sempre batidinhas. Se você preferir fazer com a esponja, pode ser com a esponja também, tá? E pronto, olha só como não tirou a naturalidade, mas ao mesmo tempo esses pontinhos do nosso rosto estão bem mais camuflados. É perfeita essa técnica. E agora, para fixar tudo isso num lugar, a gente vai selar a nossa pele. Para isso, eu vou usar esse pincel aqui, que é o MF22 da Miss Frange, que ele é a versão maior, tá vendo? Desse que a gente usou agora para aplicar corretivo. E ele vai concentrar esse pó exatamente nas regiões que a gente quer concentrar um pouquinho mais, tá? Para garantir que essa maquiagem ela vai durar o dia todo. Então eu vou pegar um pouquinho aqui, ó, no meu pincel. E aí a gente vai vir concentrando, ó, nessa região aqui, que a gente acabou de colocar um pouquinho mais de corretivo, para garantir que tudo vai ficar bem fixo no lugar. Mas é importante que se você tiver com aquela linhazinha branca de maquiagem que acumulou, ou seja, se você não fizer esse passo em seguida, esfuma um pouquinho com o primeiro pincel que a gente usou, ou até com o próprio dedo pra tirar essa linhazinha branca e depois você vem selando, tá? A sua maquiagem, ó. E a mesma coisa que a gente fez com corretivo, a gente vai vir fazendo com pó. A gente vai dando batidinhas pra concentrar esse produto e fazer com que ele grude nessa região que a gente quer que dure o dia todo, tá? É importante que você não faça isso no rosto inteiro, porque não tem necessidade de concentrar esse pó no rosto inteiro, tá? Então você vem realmente só nas regiões que precisam de mais cobertura e mais durabilidade, como é o caso aqui das minhas acnes e da região dos olhos, né? Tanto olheiras quanto pálpebra. Nath, pode fazer com a esponjinha? Pode fazer com a esponjinha também, tá? Só toma cuidado para você não concentrar demais esse produto e deixar ele ali na pele. Depois você vem arrastando com um pincel maior, que é o que a gente vai fazer agora, e tirando o excesso dessa pele. Principalmente se você tiver linhas de expressão ou pele mais madura, evita concentrar esse produto demais em cima dessas linhas e usar esponjinha. Prefira sempre um pincel que seja mais fofinho, como é o caso, por exemplo, desse aqui que é o MF01 da Miss Frange, que ele vai espalhar esse produto no rosto inteiro, vai fazer com que essa maquiagem dure, mas não vai evidenciar ainda mais as suas linhas de expressão, combinado? Então, ó, vou pegar um pouquinho desse produto e aí sim eu vou vir colocando esse pó no restante do meu rosto em movimentos circulares, tá? Então, ó, eu vou vir espalhando realmente, criando uma camada bem fininha de produto, só pra fazer nossa maquiagem durar. Agora que o nosso rosto já tá bem seladinho, a gente vai devolver as sombras pro nosso rosto, então contorno, blush, iluminador. Se você não gosta de fazer os 3 passos, você não precisa fazer os 3 passos, tá? Caso você queira só passar blush, passe só o blush. Se você quer passar só o contorno, passe só o contorno. Ai, Nath, não gosto de iluminador. Não precisa aplicar, tá? Mas eu vou mostrar mais ou menos como você vai fazer, principalmente você que é iniciante na maquiagem. É interessante que você já vá introduzindo esses produtos, porque às vezes você se apaixona, adora essa técnica e isso muda completamente a sua forma de maquiar. É importante que a gente vá treinando aos poucos. Eu sempre falo para as minhas alunas que não dá para ter um resultado de uma maquiagem impecável se a gente não colocar isso em prática. Então é importante que você saiba como fazer, porque eu vou te dar orientação, e aí você vai treinando e com o tempo você vai vendo o que você gosta, o que você não gosta, enfim, então você vai adaptando conforme o seu gosto, tá? Pra fazer o passo do contorno, a gente sempre vai usar um produto que seja mais escuro do que o nosso tom de pele, e esse pincel aqui, ele vai ser nosso maior aliado na hora de fazer o contorno, que é o MF02 da Miss Frange, porque ele já tem esse formato que vai encaixar exatamente onde você precisa pra o contorno ficar perfeito, sem que você precise ficar colocando o cabo do pincel, vendo exatamente onde eu vou aplicar, às vezes você aplica muito baixo, e aí vai dar um efeito completamente diferente do que você quer. Então esse pincel aqui, ele ajuda muito, porque ele é muito prático, você vai ver. Ó, é só você pegar um pouquinho do seu produto, então, do seu contorno, e aí pode ser um pó que seja mais escuro do que o seu tom de pele, tá? Não necessariamente precisa ser um produto próprio para contorno. E aí você vai encaixar aqui, ó, tá vendo? Com o finalzinho do pincel, ele vai ficar bem nessa bolinha da sua orelha, ó.
E aí você vai arrastar lá pro final, pra raiz do seu cabelo, ó. Fazendo esse movimento de vassourinha mesmo, ó. Daqui, do meio do rosto pro final. Do meio do rosto pro final, ó. E ele mesmo já vai aplicando exatamente onde a gente quer que o nosso contorno fique, ó. Vem arrastando. E ele mesmo já vai devolvendo essa sombra natural pro nosso rosto. Eu vou até aproveitar e colocar ele um pouquinho aqui na minha testa, porque como esse aqui é um bronzer, ele vai dar aquela sensação de queimadinho, que geralmente a nossa testa ela costuma ser mais escura, então eu gosto de vir arrastando um pouquinho aqui, ó, na raiz do cabelo, só pra gente devolver essa sombra natural do rosto. E olha a diferença desse lado aqui pra esse lado aqui. Super chapado, sem sombra, sem nada, então o contorno ajuda muito a devolver essa naturalidade pra nossa pele. Ó, apliquei dos dois lados, olha só a diferença que fez na nossa maquiagem. E se você achou muito difícil essa parte, não precisa começar fazendo ela, tá? Então vem aplicando só o seu blush, caso você sinta necessidade de fazer um contorno, você faz. Não precisa necessariamente, tá? Fazer essa parte do contorno. Eu fiz de uma forma que a gente só repôs realmente as sombras do rosto, então não tem aqueles contornos que vão afinar o seu rosto, tá? Porque aí já é uma outra coisa, bem mais avançado. Então não precisa se preocupar com essa parte, tá? Pode pular direto pro blush caso você queira. E aí, pra fazer a aplicação do blush, eu vou usar esse aqui, que é o MF03, que ele tem esse formato perfeito, que vai encaixar bem na nossa massazinha do rosto. Dá pra aplicar contorno com ele também, se você não quiser aquele com formato diferente que eu mostrei. Dá pra aplicar sombra, dá pra aplicar pó, dá pra aplicar tudo com ele, tá? Então, ó, eu vou pegar um pouquinho do meu blush, vou tirar o excesso do pincel sempre, a gente vai colocando esse produto aos poucos, porque como você não tá tão acostumada, é importante que você vai sentindo um pouquinho a pigmentação e depois você vem adicionando, ao invés de você colocar muito produto e depois manchar a sua pele. Então o ideal é que você vai vindo sempre aos pouquinhos, tá? Com todos os produtos da maquiagem. E aí o blush a gente vai aplicar acima do nosso contorno. Então exatamente onde terminou o nosso contorno é onde a gente vai aplicar o blush. Ou caso você não tenha feito contorno, você pode fazer esse formato aqui, ó. Você encosta o seu dedo lá na sua orelha e o seu dedão no seu nariz. E aí você vai se guiar exatamente onde a gente tem que aplicar o nosso blush. Olha só a diferença que já dá também. Dá um efeito de maquiagem muito mais bonita, mais harmônica, bochechinha saudável, sabe? Então o blush ele tem um papel fundamental para devolver essa corzinha para a maquiagem que a gente acaba tirando com os produtos da tonalidade da nossa pele e esfumando um com o outro. Tá vendo que eles não se misturam? Então fica um efeito muito bonito. E aí um pincel fofinho também faz toda a diferença. Então é importante que você utilize um bom pincel para poder misturar os dois produtos e não dá para ver exatamente onde começa um e onde termina o outro. Pra parte de devolver a iluminação pro rosto, eu vou usar esse aqui, que é o MF18, que ele tem o tamanho bem certinho pra encaixar no topo da maçã do nosso rosto. Então você vai ver exatamente onde é o lugar mais alto da sua maçã, geralmente onde termina o blush. Se você tiver linhas de expressão, evita de aplicar o seu iluminador em cima das linhas, tá? Porque pode destacar ainda mais. É realmente em cima do blush mesmo onde a gente vai aplicar. E aí você vai pegar uma sombra que seja mais clarinha, ou um iluminador, né, que seja mais clarinho do que a sua tonalidade da pele, ao contrário do contorno. Então o iluminador geralmente ele sempre tem que ser mais claro, tá? Senão ele pode manchar. E aí a gente vai vir, ó, aplicando, dando batidinhas, tá vendo? Que eu tô só dando batidinhas, leves encostadinhas, ó, de cima pra baixo, exatamente em cima do meu blush. E aí ele já vai devolver essa iluminação pro nosso rosto que os produtos em pó acabaram tirando. Eu gosto de aplicar também um pouquinho aqui abaixo das sobrancelhas. E se você quiser, você pode aplicar no topo do seu nariz para devolver essa iluminação e deixar o nariz mais arrebitado. Pele iluminada, e agora a gente vai fazer os nossos olhos, mas antes de começar essa parte dos olhos, eu vou dar uma certa penteadinha na minha sobrancelha, só para deixar os pelinhos no lugar.
Então é importante que você faça isso só pra deixar ela mais alinhada mesmo. Se você quiser preencher, você pode preencher. Tem alguns pincéis que vêm com essa parte, né, superior, que é pra preencher a sobrancelha e a escovinha do outro lado. Então acaba sendo super prático. Esse aqui eu uso muito, ele tá até sujinho. É o MF07 da Miss Frantic, que tem essas duas pontas, então ajuda muito. E pra preencher a sobrancelha é só você pegar uma sombra, um pouquinho da sua sombra, que seja bem parecida com a tonalidade da raiz do seu cabelo. E aí você vai vir só dando leves encostadinhas aqui, ó, onde precisa preencher a sua falhinha, tá? Se você tiver um pouquinho mais de habilidade, você pode vir fazendo o desenho dela, mas sempre concentra aqui no finalzinho, só onde você tem falhas realmente, e evita de colocar muita sombra aqui no início da sobrancelha, porque senão vai trazer um efeito muito artificial para sua maquiagem. Então realmente é só o pincel limpo mesmo, sem excesso de produto, você vem penteando aqui no início e no final você concentra um pouco mais de produto, tá? E a escovinha é a nossa aliada pra gente sempre ir tirando o excesso e penteando os fios, deixando tudo no lugar. Agora sim a gente já pode vir pra parte dos olhos, e aí a gente vai usar um pincel que seja bem fofinho, porque ele vai ajudar muito nessa hora de esfumar, principalmente pra você que não tem muita habilidade. Então o seu pincel, ele vai ser nessa hora 80% do seu esfumado, tá? Porque ele vai te ajudar muito. Se for um pincel muito duro, pode ser que você não consiga esfumar essa sombra e aí vai ficando cada vez mais difícil. Então pra facilitar a sua vida, o ideal é que seja um pincel bem fininho, como esse, por exemplo, aqui, que é o MF19, que ele tem essa pontinha um pouco mais curvada e uma ponta um pouco mais longa ali no final. Ele é bem fofinho, então vai ajudar muito na hora de aplicar a nossa sombra, tá? A gente vai pegar um pouquinho do nosso produto, de preferência que seja uma sombra mais clarinha, então só um pouquinho mais escura do que o seu tom de pele. E aí você vai vir, ó, com o pincel fazendo esse movimento de batidinhas, igual a gente fez com o restante dos produtos. Então você vai dando, ó, batidinhas bem aqui nessa dobrinha dos seus olhos, tá vendo? Exatamente onde o seu olho dobra é onde a gente vai vir dando essa batidinha e trazendo um pouquinho também aqui pra raiz dos nossos cílios, ó. E aí quando você sentir que você depositou toda essa sombra, aí você vai vir com o pincel quase sem nada e vai bem na bordinha onde acabou, tá vendo? Onde tá marcado, onde tá como se fosse uma linha, você vai vir fazendo movimentos, ó, de vai e vem e arrastando pra cima. E assim a gente vai garantir que a gente não tenha uma sombra marcada, que não dá pra ver exatamente onde começa e onde termina a sombra dos nossos olhos. Ela realmente vai se misturar com a nossa pele, então dá um efeito muito mais natural. Olha só, tá vendo como já deu um tchan, diferente desse olho que tá super branco. Esse aqui já trouxe um pouco mais de profundidade pro olho, mas ao mesmo tempo não ficou nada super marcado, parece que é algo da minha própria pele mesmo. Se você quiser parar por aí, você pode, mas caso você queira intensificar um pouco mais esse olho, vamos supor que não é pro dia, essa maquiagem é um pouco mais pra noite, ou pro aniversário, pro evento especial. Aí você pode pegar uma sombra um pouquinho mais escura, eu não recomendo que você pegue o preto, tá? Você precisa primeiro sentir uma sombra um pouco mais escura, pra depois você começar a colocar o preto na sua maquiagem, porque o preto ele mancha muito fácil, então é melhor você evitar nesse momento, tá? E aí você vai pegar então, ó, um marrom bem escuro, com um pincel que seja bem fininho, bem pequenininho mesmo, quase um lápis. Esse aqui é o MF14 da Miss Frange, então ele vai ser ótimo pra gente vir depositando, ó, bem pertinho dos nossos olhos, bem perto realmente da raiz dos nossos cílios, ó, como se fosse um delineado. Tá vendo que eu tô só encostando o meu pincel? Eu não tô fazendo nada com ele além de só encostar ele lá pertinho do olho. Então, ó, o próprio pincel, ele já vai depositando a sombra exatamente onde ela tem que ficar, tá? Depois que você sentir que você depositou completamente a sombra onde você queria, né, que geralmente é nesse lugar onde a gente faz o delineado, aí você vai vir tirando o excesso, ó, do pincel e vai vir nessa bordinha só pra misturar a sombra mais escura com a sombra mais clara que a gente aplicou. Mas é importante que o seu pincel ele esteja quase sem nada de produto, tá? Pra gente conseguir um efeito
muito mais bonito e um acabamento legal pra nossa maquiagem. Ai, Nath, mas eu amo delineado. Meu sonho é conseguir fazer aquele delineado super perfeito, bem marcadinho, bem bonito, que dá aquela levantada no olhar, mas eu ainda tô começando na maquiagem. Nesse caso, eu super te entendo. O delineado realmente era disparado a maior dificuldade das minhas alunas, antes delas entrarem, claro, no Maquice. Inclusive, o link está aqui na bio se você quiser entrar na nossa comunidade. Se você clicar no link e não estiver disponível, é porque não tem vaga, mas se você clicar no link e abrir a página pra você, é porque tem vaga, então já aproveita e se inscreve aqui embaixo. Mas o delineado é um traço, então ele é treino. Você precisa ir treinando, porque o primeiro delineado que você fizer vai ser completamente diferente do quinto, do sexto, do sétimo. Você vai melhorando ao longo do tempo. E por ser um traço, é claro que eu vou te dar o direcional, mas é importante que você treine a força da sua mão, o seu traço. Então acaba sendo um passo da maquiagem que a gente precisa de um pouco mais de tempo. Então eu não vou fazer delineado hoje, mas se você quiser dar um efeito parecido, você pode pegar um pouquinho da sua sombra preta com um pincel bem fininho, e aí você vem fazendo a mesma coisa que a gente fez com a sombra marrom, porém mais perto dos olhos ainda, para deixar esse olho um pouquinho mais marcado. E aproveitando esse pincel fininho, você pode pegar também um pouquinho da sua sombra marrom. Esse aqui é o MF13, tá? Ele é bem fininho mesmo, ó. E aí você coloca o seu espelho lá em cima, acima dos seus olhos, e aí você vem, ó, fazendo esse movimento de vai e vem, bem rente à raiz dos cílios de baixo, para dar um efeito como se fosse um lápis de olho, porém fica muito mais bonito, complementa o esfumado que a gente fez na parte superior e dá um acabamento muito mais marcado para o olhar. Olha só a diferença desse aqui para esse aqui. Dá muita diferença, né? Então é perfeito pra você usar aí quando você tiver um evento um pouco mais importante que você queira dar uma intensificada um pouco maior no olhar, aí você pode usar essa técnica. Máscara de cílios não pode faltar, coloca o espelho bem baixo e aí você vai fazendo esses movimentos, ó, de vai e vem, pra máscara encaixar bem nos seus cílios e garantir que todos os cílios estão bem preenchidos, tá? Vai fazendo movimentos de vai e vem e aplica mais na parte de cima do que na parte de baixo, pra não pesar muito o olhar também. E se você quiser dar uma iluminada nos seus olhos, você pode pegar o iluminador que a gente usou, que é essa sombrinha mais clara, e aplicar, ó, com o dedo mesmo, arrastando lá do início dos olhos até o meio do olho. E aí a gente vai misturar essa sombra mais clarinha com o esfumado que a gente fez, dando esse efeito de olho bem iluminado, que fica muito bonito também. Você pode fazer com brilho, caso seja uma festa. Então você pode usar a sua criatividade aí, da cor que você quiser. Eu acho que fica um efeito muito mais bonito pra maquiagem. E pra finalizar, a gente vai aplicar o nosso batom, mas caso você tenha um pouquinho de dificuldade na hora de aplicar o batom, ou você aplica o batom e a boca ela não fica desenhada, fica às vezes um lado maior que o outro, então o ideal é que você contorne esse lábio antes de realmente aplicar o seu batom. E para isso você não necessariamente precisa ter um lápis labial para cada tonalidade de batom que você tiver. Você pode usar um pincel bem fininho de delineado, ó. Esse aqui de um lado é o delineador e do outro lado é um pincel bem fininho que você pode usar tanto para sobrancelha quanto para fazer esse esfumado inferior dos olhos ou aplicar sombra preta rente aos cílios igual a gente fez. Então é bem multifuncional esse pincel. Esse aqui é o MF11 e aí a gente vai pegar um pouquinho do nosso batom, ó, com esse pincelzinho de delineador. E a gente vai usar ele como se fosse um lápis labial. Eu gosto de começar pelas pontinhas do lábio, porque aí você evita de borrar. E aí depois a gente vem preenchendo o restante, tá? Principalmente o centro. Agora não dá pra eu falar, então eu vou fazer e eu já volto pra mostrar como ficou o resultado. Agora que o nosso lábio tá bem contornadinho, bem desenhado, aí sim a gente pode vir com o batom preenchendo todo esse centro.
Finalizamos a nossa maquiagem, esse aqui foi o resultado. A gente fez uma maquiagem super bonita, perfeita tanto para o dia a dia de trabalho quanto para um evento, caso você tenha uma festa, um aniversário e você queira adaptar. Sem usar muitos produtos, de uma forma super descomplicada, com vários truques que vão ajudar muito no seu dia a dia. E os pincéis também foram muito importantes nessa maquiagem. Vocês viram que tendo um pincel bom, você tem praticamente quase 80% da maquiagem muito bem feita, bem esfumada, então palmas a Miss Frange com essa linha Squad, porque realmente eles arrasam nos pincéis. E não esquece, claro, de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Já ativa o sininho, porque sempre tem conteúdo muito valioso pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo!